Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Leandro pelo convite para estar aqui, pelo desafio que me impôs, né, inclusive na abertura desse curso, que promete ser um curso que vai nos trazer a possibilidade de discutir com muita profundidade temas extremamente atuais que nós estamos enfrentando e que nós estamos em vias também de enfrentar no exercício das nossas funções. Um agradecimento muito especial também ao Dr. Orvali, e gostaria de registrar, da mesma forma, ao desembargador Pamplona, que nos deixou, que foi um entusiasta da escola, da formação de magistrados, da grande mudança que tem acontecido no processo de formação de magistrados, além de ser um magistrado de escola e que nos deixa tão antecipadamente. Ele nos deu a oportunidade, diante desse contexto todo que nós estamos vivendo, de dificuldades econômicas, de prosseguir com força na nossa atividade de formação, garantiu recursos para a escola, para que a escola pudesse manter esse trabalho que vem sendo feito conosco, para nós e em favor de toda a sociedade. Eu queria, da mesma forma, agora de maneira mais alegre, cumprimentar o pessoal do 5º concurso, que não sei se tem alguém aqui, está fazendo aniversário. Está fazendo aniversário hoje, meus parabéns. Quantos aninhos? 22. Tudo Jurássico já. Tudo Jurássico. Bom, pessoal, a ideia, eu vou passar uma ideia geral de como é que eu pretendo trabalhar hoje à tarde. A proposta é uma primeira exposição, em que a gente possa alinhar algumas ideias, a gente possa trabalhar um pouco alguns conceitos, e depois, num segundo momento, a proposta é que nós tenhamos uma dinâmica de grupo. Eu vou explicar oportunamente como é que ela vai funcionar, onde a gente possa diversificar um pouco mais o nosso debate sobre o tema da Previdência Social. Essas mudanças que nós estamos, mais uma vez, em vias de experimentar, e especialmente diante do caráter fundamental que tem o direito à previdência e a circunstância de que nós estamos assim em vias de receber aí uma demanda nova de processos em função dessa modificação na legislação e na Constituição que se avizinha e muito rapidamente. Eu queria começar esse trabalho com vocês numa abordagem até um pouco filosófica. Há pouco tempo, por força do doutorado, eu tive a oportunidade de ter contato com uma obra do François Host, que escreveu sobre o tempo no direito. E eu queria propor uma reflexão a vocês sobre a questão do tempo no direito, em especial no direito previdenciário. E ele tem um entendimento de que o passado é algo aberto, é algo que precisa ser constantemente resgatado, revivido, assim como o futuro é aberto. E ele começa a obra dele retomando um mito, lá da mitologia grega, o mito de Cronos, o deus do tempo, ou, para quem prefere, o titã do tempo. Existem mais de uma forma de retratar esse mito. Eu vou usar a que ele utilizou no livro, para contextualizar esse tema e provocar essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. Ih, Jesus. Aí. Bom, Urano, deus do céu, e Geia, da terra, se uniram e tiveram muitos filhos. A cada vez que um desses filhos nascia, Urano mandava os seus filhos para o Tártaro. Não deixava que eles convivessem no Olimpo, mandava-os todos para o Tártaro. Até que um dia, a esposa Geia resolveu salvar um dos filhos, Cronos, e livra Cronos de ir para o Tártaro. Engana o marido, Urano, e consegue resgatar Cronos. Mais adiante, Cronos, junto com a mãe, resolve tomar o poder e corta os testículos do pai para que ele nunca mais possa ter filhos. A partir dali, nenhum filho mais vai para o Tártaro, nenhum filho mais
Urano e Geia têm. Cronos toma o poder, nesse momento separam-se céu e terra, na mitologia, e Cronos, então, começa o seu reinado, o reinado do tempo. Mas havia uma profecia, e Cronos tomou conhecimento dessa profecia, de que um dia ele perderia o trono através da ação de um dos seus filhos. Então, para evitar deixar de reinar, Cronos começa a devorar os filhos a cada vez que eles nascem. Então, cada filho que nascia, Cronos evitava que pudesse, no futuro, eventualmente, vir a tomar o seu trono. Até que um dia, Reia, a esposa de Cronos, consegue também enganá-lo e entrega, no lugar do filho que nasceu, que era Zeus, entrega uma pedra. E Cronos engole a pedra e não percebe. E Zeus, então, acaba, junto com a mãe, destronando o pai. E ali, então, termina o reinado de Cronos. Bom, qual é a moral dessa história para o que nos interessa aqui? O que Cronos fez? Quais foram as duas grandes ações de Cronos na sua vida? Ele evita que o pai pudesse ter mais filhos. Então, ele corta a ligação com o passado. E ele, ao mesmo tempo, devora os seus filhos e impede o futuro. É como se o tempo parasse e que só se vivesse aquele momento, aquele instante. O que isso tem a ver com o nosso tema, com a Previdência Social, com esse momento que nós estamos vivendo agora? Onde é que a gente se encontra nisso? Previdência é tempo, né? Nós sabemos que a Previdência depende do tempo para tudo. É o tempo para se aposentar, é o tempo de contribuição, é o tempo de carência que precisa para gozar de algum dos benefícios, é o tempo que transcorre dentro do qual alguém vai nascer e vai ter direito daí a mãe a uma licença, é o tempo em que alguém vai adoecer. Então, o tempo faz parte da relação previdenciária. É algo importantíssimo dentro da relação previdenciária. E, em alguma medida, talvez, e é essa a reflexão que eu quero começar a fazer, talvez com essas sucessivas reformas, e em especial com essa reforma que se avizinha, nós estejamos diante de algo muito parecido com o que aconteceu na era de Cronos. Um corte, um apagar do passado. Nós estamos apagando a relação jurídica previdenciária, essa é uma teoria que eu quero jogar para a gente discutir, aquilo que aconteceu para trás. Nós sabemos que as regras de transição servem justamente para fazer esse elo entre o que passou e o que vem, aquilo que é possível garantir no futuro. É para isso que elas servem. Só que as regras de transição que vêm sendo pensadas nessa reforma da Previdência são regras de transição que vão pegar muito pouca gente. Muito pouca gente vai entrar nisso. E nós vamos estar, talvez, apagando o passado de muita gente que já está no sistema e que não vai ser contemplado por uma regra, ou pelo menos, talvez, por uma regra razoável de transição. Ainda falando um pouquinho sobre a obra do Ost, ele trabalha com a ideia de 4 dimensões ou perspectivas. Ele não usa a palavra dimensão. Eu preferi usar porque eu acho que ela expressa melhor a ideia. Nós teríamos o tempo com 2 dimensões no passado e 2 dimensões no futuro. No passado, segundo Ost, nós trabalhamos com a dimensão da memória, que é o quê? Eu ter história, eu conseguir saber o que aconteceu antes de tomar uma decisão. É eu levar em consideração o que eu aprendi lá atrás para seguir em frente e, eventualmente, fazer escolhas hoje em dia. A memória é a nossa história, é aquilo que a gente recorda, é aquilo que a gente registra para aprender com isso e seguir em frente. O perdão passa a ideia de que há coisas que aconteceram no passado e que, para seguir em frente, nós vamos ter que perdoar, nós vamos ter que superar, nós vamos ter que aceitar que elas não terminaram bem e vamos ter que partir para outra. Então, a ideia do perdão é como se fosse uma ideia de desligamento do passado. Eu preciso me desligar de alguns fatos do passado para seguir em frente. Do ponto de vista do futuro,
De acordo com Ost, nós temos a promessa e o requestionamento. O que é a promessa? A promessa é aquela ideia de que, bom, eu cheguei até aqui, algumas coisas não deram certo, para que alguma coisa dê certo, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para chegar lá naquele objetivo. Então, daqui a pouco, nós vamos alcançar esse objetivo, se nós agirmos assim, assim. Então, esse é o caminho. Eu estou prometendo que nós vamos chegar numa condição melhor do que a condição que nós vivemos hoje. E o requestionamento é aquela situação em que a gente começa a andar em direção àquela promessa e se dá conta de que a gente não previu tudo, de que vai ser necessário ajustar algumas previsões que nós fizemos, de coisas que aconteceriam, ou corrigir alguns erros nas nossas previsões para poder seguir em frente. Ficou claro, mais ou menos, as 4 dimensões? Vamos tentar trazer isso agora para a nossa relação previdenciária. Na memória, vamos lá pensar que o direito à previdência não surge agora, surge muito tempo atrás e vai se desenvolvendo e ganha um espaço e uma densidade muito grande com a Constituição de 88, com a Lei 8.213. Os direitos previdenciários eles se avolumam a partir desse momento. Existe aí, na verdade, naquela época, uma promessa, né, de que nós teríamos a possibilidade de exercer direitos previdenciários numa gama de situações, com amplitude de cobertura e com benefícios em valores razoáveis. Essa foi a promessa da Constituição. Benefícios que seriam custeados, efetivamente, com recursos que equilibrariam o sistema. Isso aconteceu lá atrás. Essa é a nossa memória, né? Aí, nós começamos a andar e nos damos conta de que não previmos tudo. Que talvez aquela ideia inicial de que seria possível conceder aquela gama de benefícios com aquela amplitude de cobertura para aquela quantidade de pessoas, o sistema não ia comportar da forma como havia sido concebido. Era necessário aceitar esse fato, perdoar o erro na estimativa e começar as reformas. Assim começam as reformas, as primeiras reformas. Só que no perdão tem que ter memória. A gente não pode esquecer a promessa. Uma coisa é perdoar. A gente sempre diz, né, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não é assim? A gente mantém a memória do que tinha sido prometido. A gente pode até rever. Diante de uma nova promessa. Fazendo isso, nós vamos conseguir, então, uma mudança. Nós vamos conseguir chegar num futuro mais equilibrado, com mais segurança. Vamos ter como garantir o pagamento desse contingente de benefícios nessas condições. E, mais adiante, nos damos conta, numa segunda reforma, que não era suficiente. Vamos precisar ainda tomar mais algumas medidas para que aquela promessa possa ser cumprida. Então, mais ou menos, é nesse sentido que eu queria que a gente pudesse refletir, agora conhecendo um pouco o que aconteceu nesse período todo. Ost diz que cada uma dessas dimensões, elas não acontecem sozinhas, né? Que deve haver memória no perdão, aquilo que eu falei, a gente perdoa, mas a gente não esquece. Deve haver requestionamento na promessa. Eu estou prometendo, mas será que eu vou conseguir chegar lá? Será que com isso nós vamos resolver? Nós estamos indo lá para a 5ª, 6ª reforma. Será que com isso nós vamos conseguir resolver? Deve haver promessa no perdão. Ok, não deu certo, nós vamos ter que fazer modificações, mas em nome de quê? O que nós vamos conseguir com isso, doravante? E o perdão no requestionamento, quer dizer, estamos num momento de requestionar, vimos que não deu certo também ter feito as últimas reformas, precisamos reformar de novo, vamos ter que perdoar de novo, para conseguir seguir em frente. Tem uma citação de Saramago, que me parece que ajuda a concluir essa reflexão, que nós somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. E aqui fica já a segunda reflexão. Em que medida nós podemos assumir uma postura de simples resistência em relação àquilo que vem? Em que medida nós podemos, enquanto Poder Judiciário, assumir a postura de que a reforma, por exemplo, não é necessária? Nós temos responsabilidade também com a promessa.
Ninguém discute mais que previdência social é considerado direito fundamental. Está lá no artigo 6º, entre os direitos sociais. A questão é saber qual é o tamanho desse direito fundamental. E quando ela nos foi apresentada como direito fundamental, talvez antes ela não tivesse essa nota, mas com a Constituição de 88, com a densidade com que ela foi apresentada, ela ganhou essa condição. Nós temos que ter isso presente. Qualquer mudança que venha a acontecer não pode deixar de ter presente na memória que ela surge, sim, na Constituição como direito fundamental. Né? Ali havia uma promessa de que seria possível atender uma série de direitos, que o direito à previdência teria uma determinada densidade, que depois se viu que não foi possível atender, pelo menos na expectativa que se tinha na época da Constituição. Aqui eu queria retomar um pouquinho a época, um pouquinho anterior à Constituição e logo depois, o período de redemocratização, a partir de 1985, em que nós começamos a dar um pouco mais de densidade para o direito à previdência social. Nessa época começou a se falar muito fortemente da necessidade de eliminar as diferenças entre os segurados rurais e os segurados urbanos, ampliar o acesso à cobertura previdenciária em termos objetivos e subjetivos e, principalmente, criar mecanismos de financiamento mais estáveis que dessem conta do recado, dessem conta da necessidade de prover efetivamente esses direitos. Eu queria recordar que princípios e que promessas foram feitas naquela época da Constituição. O que a Constituição nos trouxe de novo em matéria de direito à previdência? Isso, a ideia de que o rural faria parte do regime geral de previdência e que deixaria de ter um regime próprio, separado, financiado separadamente. Eles entraram para dentro do regime geral. O que mais que a Constituição trouxe? A pensão da viúva veio um pouquinho depois. Veio um pouquinho, a pensão no mesmo percentual. Na época da Constituição ainda não era 100%. Para os servidores, sim. Para os servidores públicos, a pensão já veio integral com a Constituição. O princípio da solidariedade. O que é o princípio da solidariedade, gente? A ideia de que... Exatamente. Um sistema em que se distribui os ônus para que todos possam ser contemplados quando houver necessidade. A ideia de que a previdência não era uma conta individual, de que não era um regime de capitalização em que a pessoa contribuía para uma conta que era sua e que depois, um dia, ela ia resgatar os proveitos que ela gerou para aquela conta. Né? O que mais que a Constituição trouxe? Lembram do 58, do ADCT? Aquela regra que disse que todos os benefícios teriam que ser recalculados para que tivessem o valor equivalente ao número de salários mínimos da época da concessão. Teve aquela regra de transição lá do artigo 58, que depois, com a 8.213, se tornou desnecessária, mas pelo menos quando chegou ali, a situação do benefício estava melhor. Então, nós tivemos um resgate no valor do benefício. Havia uma promessa, naquela época, de que as pessoas iam poder parar de dizer eu contribuí sobre 20 salários mínimos e eu não ganho nem mais 10. Havia a promessa de que os benefícios seriam reajustados de maneira a preservar o seu valor real. Para os servidores públicos, a promessa da paridade, a promessa da integralidade. Para os seus pensionistas, da mesma forma, a promessa da integralidade. Todas essas foram promessas que a Constituição Federal trouxe. Algumas implementadas, a grande maioria imediatamente implementada, outras na sequência foram sendo implementadas. Não eram regras que nasceram já com a nota da impossibilidade. Elas foram, a grande parte delas foi implementada. Ali naquela fase. Só que aí... Bom, logo em seguida, nós estamos ainda naquele período de 85 a 91, a gente tem as leis 8.212 e 8.213, que foram apresentadas à sociedade como um resgate de uma dívida histórica em relação à previdência social. Elas implementavam aqueles direitos que a Constituição prometeu implementar, e assim elas foram trazidas. Tá?
Ali, os aposentados conseguiram alcançar aquilo que eram as suas principais bandeiras, né, os segurados da Previdência, em especial defendidos pelas associações de aposentados. A partir do momento em que a Lei 8.212 e a Lei 8.213 chegam, e a 8.212, a gente sabe, criando todo o equilíbrio para o sistema, trazendo os recursos para que o sistema pudesse funcionar. Claro que eles não estava ainda plenamente implementado o financiamento da Seguridade Social, isso foi acontecendo aos poucos, com leis que foram criando as contribuições, a contribuição social sobre o lucro, a própria COFINS. Mas nós, a partir do momento em que elas vieram, começou um processo inverso. Esse processo acontece ainda no governo Collor. O governo Collor foi o ponto de inflexão na forma de pensar o regime previdenciário brasileiro. Ali, com base no que vinha acontecendo em alguns países da América Latina, em alguns países do mundo, vem a ideia de que o sistema previdenciário, tal como foi concebido, não seria sustentável, que seria necessário migrar para uma economia de mercado, e isso significaria que o Estado teria que se retirar da condição de supremo provedor dos benefícios previdenciários, além de supremo provedor de uma série de outras conquistas sociais que a Constituição havia trazido. Ali acontece uma espécie de uma guinada, num outro sentido, a ponto de que 2 meses depois da apresentação à sociedade da Lei 8.213, surgem as primeiras propostas de reforma da Previdência. E são propostas violentas. Mudavam a estrutura do sistema, o Estado já não entra da mesma forma, outras entidades participam, entidades de previdência privada participam, fechadas e abertas, né? Muda completamente o financiamento do sistema. Na proposta do Collor, inclusive, o empregador pararia de contribuir sobre a folha de salários, ele teria um outro tipo de contribuição, mas sobre a folha não haveria mais. Uma completa desvinculação entre a ideia de benefício e custeio direto para aquele benefício. O próprio segurado, no plano Collor, não contribuiria para a sua aposentadoria por tempo de serviço, aquela que seria do regime público, ele não contribuiria mais sobre a folha de salário. Ele só contribuiria se ele quisesse uma previdência complementar. Eliminava, então, as contribuições sobre os salários, aumentava a contribuição sobre o faturamento para 6%, essa era a proposta inicial. A Receita Federal arrecadaria, vejam que isso veio acontecer mais adiante, com o Caixa Único, né? Rompe-se a relação benefício-capacidade contributiva, porque no plano do Collor, inclusive, havia a previsão de que, pelo sistema público, a pessoa não ganharia mais do que 5 salários mínimos. Esse era o teto previsto para a Previdência para aquela pessoa que se aposentasse. Uma coisa diferente é que ele mantinha o regime próprio de previdência para os servidores públicos. Ele não tocava no regime de previdência dos servidores públicos. Mas na proposta dele tinha uma previdência pública, com um plano geral, que ia pagar as aposentadorias, na época, por tempo de serviço, não se falava em tempo de contribuição, continuava existindo a aposentadoria por tempo de serviço, mas ela tinha um limite de até 5 salários mínimos e alguns outros benefícios também de natureza previdenciária entrariam na previdência pública. Mas ali não entraria, por exemplo, o acidente de trabalho, benefícios por enfermidade. Esses ficariam cobertos por uma outra forma de financiamento. Então, o próprio segurado não contribuiria mais. E se ele quisesse mais do que 5 salários mínimos, então ele faria uma previdência privada, né? E aí se ele quisesse mais, ele faria o plano complementar, que chama, que é um plano complementar, onde ele faria, então, a sua previsão de aposentadoria através de um plano de capitalização. Deixa de ser distributivo o sistema, e aí cada um contribui para depois, no futuro, ter o recurso suficiente para se aposentar. E, junto com isso, a possibilidade da previdência privada, especialmente no âmbito dos estados, dos municípios e das estatais, que se poderia fomentar. E havia uma regra já em relação à previdência privada, nessa proposta do Collor, de que o empregador, vamos pegar, por exemplo, uma Caixa Federal, um Banco do Brasil, não poderia contribuir mais do que o empregado
e jamais poderia cobrir o eventual déficit. Quer dizer que, se quebrasse, o empregador não era responsável pelo pagamento dos benefícios. Essa era a proposta. E, para aquelas situações de acidente de trabalho e doenças, enfermidades em geral, havia previsão de um seguro de riscos sociais, esse sim custeado, de alguma forma, pelos próprios segurados. Bom, eu falei a respeito do Plano Collor, não é para cansar vocês não vão achar que eu vou falar de todas as reformas que aconteceram. Na verdade, é para a gente ter uma noção dessa guinada que aconteceu num determinado momento e o que ela representou ali. Ela não foi aprovada, nós sabemos que não passou, mas algumas coisas começaram devagarinho a serem implementadas. O que a gente conseguiu pensar, assim, o que a gente pode pensar que foi implementado? Se mudou a estrutura do sistema, não há dúvida. Entrou a previdência privada dentro, a previdência complementar, vamos chamar assim, dentro do sistema, né, muito forte. Mudou a forma de financiamento de lá para cá, tivemos mudanças na maneira de financiar o sistema, tivemos a criação, inclusive, da possibilidade da desvinculação das receitas da previdência, né, e reduziram-se diversas coberturas ao longo do tempo, né, seja em função de novas exigências, seja por redução mesmo do valor dos benefícios, seja por extinção dos benefícios. Então, eu queria só retomar algumas coisas que foram eliminadas nesse meio tempo. As reformas que foram efetivadas. Nós tivemos vinculação dos benefícios à expectativa de vida, né, com o fator previdenciário. Tivemos o fim dos pecúlios, isso ainda aconteceu lá no governo Itamar, para o regime geral de previdência, acabou o pecúlio, acabou o abono de permanência em serviço, acabou o antigo auxílio natalidade, o antigo auxílio funeral, fim das aposentadorias especiais para diversas categorias, aeronautas, por exemplo, que tinham aposentadoria especial, deixaram de ter. Em relação ao serviço público, nós tivemos alterações bastante significativas, efetivadas através da emenda VI, da emenda 41, da emenda 47. Entrou a Previdência Complementar, estabeleceu-se nova forma de cálculo do valor do benefício para as pessoas que entrassem a partir de um determinado momento, estabeleceu-se idade mínima para a aposentadoria do servidor público, quase que se conseguiu fazer o mesmo em relação à aposentadoria do regime geral, não se conseguiu na época por um voto, que inclusive se disse que foi um voto por engano, né, que foi dado por engano, mas que depois, quando o parlamentar pôde se retratar, não quis se retratar. Aquele um voto impediu que, naquela época ainda, se aprovasse um limite de idade para a aposentadoria no regime geral. Mas no serviço público a gente sabe que passou a necessidade de uma quantidade mínima de contribuições, acabou a aposentadoria por tempo de serviço, só para quem ficou na regra de transição, quem entrou dali para frente não tem mais direito à aposentadoria por tempo de serviço, só por tempo de contribuição, com um tempo mínimo de contribuição que foi estabelecido. Proibição da contagem da licença-prêmio em dobro para os servidores, para fins de aposentadoria, cálculo de aposentadoria pela média dos salários e não mais pela última remuneração. Isso não valeu só para os servidores da iniciativa privada, também para os servidores públicos. Redução do valor e da duração das pensões por morte, isso foi uma implementação recente que nós tivemos. Lembram que logo depois da Constituição, nós ainda tivemos o aumento da pensão, aquela situação que o Vandré suscitou. Nós tivemos o aumento da pensão por uma lei de 95, que de 80% foi a 100% do valor do benefício, né? E aí nós tivemos agora há pouco aquela nova aprovação, aquela lei que foi recentemente aprovada, que prevê, daqui para frente, que não tem mais a possibilidade de reversão de cotas, que tem uma duração máxima das pensões, a depender da expectativa de vida da pessoa, da idade da pessoa. E nós agora estamos quase aprovando novamente a redução, né? Uma nova norma de limitação das pensões. As pensões foram desvinculadas da remuneração do servidor, isso valeu para os servidores públicos. Vocês lembram disso? Quando ultrapassasse o valor do teto do regime geral de previdência, haveria um desconto de 30% no valor da remuneração do segurado servidor que falecesse, para efeito de calcular a pensão.
Eu estou chamando a atenção disso tudo para a gente avaliar, em relação àquela primeira promessa que havia, o que a gente já fez na busca de equilíbrio para o sistema previdenciário. Porque sempre o discurso é um discurso de necessidade de reequilibrar, porque as receitas não são suficientes. Algumas reformas por efetivar agora. O que nós temos de reformas pela frente? Lembrando que nem todas as reformas foram ruins, as que foram implementadas. Mas a grande parte, sim, ela reduziu a cobertura. Ela diminuiu a expectativa de cobertura. Mas nós tivemos, nesse meio tempo, algumas conquistas. A própria lei que previu a possibilidade da aposentadoria por deficiente com um menor tempo de contribuição. Né? Nós tivemos algumas implementações que foram conquistadas aí nesse meio tempo. E o que nós temos por efetivar? Nós temos um novo aumento do tempo de contribuição, que está previsto. Né? Agora, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria vai ser 25. Né? Novo aumento da idade mínima para os servidores e a fixação de uma idade mínima para o regime geral, que até então não havia. Então, nós vamos ter agora 60, 65, 62, 65. Novo cálculo do valor do benefício conforme os anos de contribuição. Essa regra, me parece que é, assim, de todas, aquela que vai nos exigir uma reflexão mais aprofundada. O que acontece se passar da forma como está prevista a reforma? Uma pessoa que quiser se aposentar com 100% do salário de benefício, que vai ser calculado em cima da média do salário de contribuição, na forma da lei, a lei pode até estabelecer outro critério, diferente dos 80% do período contributivo hoje previsto, mas existe essa perspectiva. A pessoa que quiser se aposentar com 100% do seu salário de benefício, ela vai precisar começar a trabalhar com 16 anos, se ela quiser se aposentar aos 65. Ela vai precisar de 49 anos de contribuição se quiser se aposentar com 100%. Por quê? Porque se ela chegar sem isso, se ela chegar 25 de contribuição no 65, se ela só tiver 25% de contribuição ao fazer 65 anos, homem, ele vai ganhar 76% do salário de benefício. Ela não vai ganhar. Se ela quiser chegar aos 100% do salário de benefício, ela vai ter que continuar trabalhando, e aí ela vai se aposentar com 49 anos de contribuição. Essa regra, ela traz uma situação que nós vamos com certeza nos deparar, que é a seguinte: essas pessoas que hoje estão no sistema, que eventualmente não entrem na regra de transição, elas vão continuar. Deixa eu só dizer uma coisa. 16 anos ela começa a contribuir, e contribui 49 sem parar. Porque se parar, já não vai conseguir. É sem parar, é sem sair do sistema, sem parar de contribuir. Vai acontecer que algumas pessoas não vão ter, ao fechar os 65 anos, os 25 de contribuição, porque hoje a gente exige 15, né? Hoje a gente exige 15. A pessoa que doravante chegar aos 65 sem ter os 25 anos de contribuição, ela vai precisar continuar trabalhando. E assim ela vai continuar trabalhando. Ela vai chegar lá nos 75, eventualmente, sem condições de trabalhar. Não necessariamente vai ser alguém que vai ter direito a benefício assistencial, porque benefício assistencial, a gente sabe, quem normalmente está incluído no sistema previdenciário não é um candidato ao benefício assistencial, mas a pessoa contribuiu a vida inteira. E essas pessoas literalmente ficarão num determinado limbo aí, se não houver uma regra de transição diferente dessa que está sendo prevista agora, que pega só um grupo bastante restrito de segurados, seja do regime geral, seja do serviço público. Então, nós vamos ter aí um período de uma quantidade muito grande de pessoas que não vai ter direito a exercer o direito à aposentadoria. O que mais que tem por efetivar? Inacumulabilidade entre aposentadorias e pensões. Doravante não vamos mais poder, se eventualmente um de nós vier a falecer, né, e o esposo ou a esposa estiver já ganhando uma aposentadoria, não vai ser possível conceder a pensão.
O rural passa a ter salário de contribuição. Cada membro faz a sua própria conta, vamos dizer assim, cada membro tem que contribuir separadamente. Ainda vai existir a economia familiar, mas para aqueles que contribuem. Redução das diferenças relativamente aos trabalhadores com deficiência e que trabalham em condições especiais. Pensões desvinculadas do valor do salário mínimo. Pensões desvinculadas do valor do salário mínimo, inclusive no regime próprio de previdência social. A duração da pensão para os servidores públicos passa a ser a mesma que hoje já existe para a duração da pensão no regime geral. Então, para nós, os nossos eventuais pensionistas, né, são pessoas que vão se submeter às mesmas regras hoje de duração relacionada à expectativa de vida para efeito de receber a pensão. Né. E a impossibilidade da reversão das cotas de pensão, que hoje ainda existe. Né? Se a mãe ganha junto com o filho, a mãe deixa de ganhar, ou o filho chega na maioridade, a pensão integraliza toda para a mãe. Né? Não vai mais acontecer essa integralização. O benefício de prestação continuada vai para 70 anos agora, a idade. Quando for concedido por idade, passa a ser a partir dos 70 anos. Para os servidores públicos, deixa de haver equivalência entre vencimentos e proventos. Cálculo do valor do benefício observa os mesmos critérios do regime geral, os mesmos critérios do regime geral para cálculo. Aquela regra que for estabelecida de média dos salários de contribuição para efeito de calcular o valor do benefício do servidor público, do trabalhador, do regime geral, vai valer também para o servidor público. Né? Integridade e paridade só para quem entrou a partir de 2003 e que queira se aposentar efetivamente com seus 35 anos de contribuição, ou 30 se for mulher. Né? Teve algumas pequenas modificações agora nesse relatório que foi aprovado ainda na semana passada, na comissão especial. Eu procurei trazer comigo essas últimas modificações, mas já peço um habeas aqui para vocês, se eventualmente eu estiver dizendo alguma coisa errada, porque eventualmente eu posso ter trabalhado ainda com uma versão que não é a mais atualizada. Procurei puxar lá do site do Congresso a mais atualizada. Será que nós retomamos um pouco a proposta do Collor aqui? Em alguma medida, nós estamos trabalhando com a proposta do Collor. Nós estamos migrando para um sistema de capitalização, cada vez mais. Os novos que estão entrando no sistema não têm mais a opção de não fazer um sistema de capitalização. Está havendo uma redução drástica do valor dos benefícios. A equivalência vai deixando de existir. E a previdência complementar, doravante, passa a ser, não vou chamar de regra, porque regra talvez seja um exagero, mas passa a ser aquilo que vai salvar na aposentadoria, aquilo que vai garantir a subsistência na aposentadoria. Bom, a gente está vivendo agora um momento forte em que se trabalha no sentido de reduzir o déficit público. É inegável o trabalho que o governo federal vem procurando fazer no sentido de passar uma imagem de controle das contas públicas, de que é possível, no futuro, equilibrar as contas públicas, que o nosso déficit é capaz de ser equilibrado de alguma forma. E, nesse processo, a Previdência vem sendo apresentada como o grande vilão. O que desequilibra o déficit público é a Previdência. A gente, agora há pouco, teve a aprovação da PEC do teto de gastos do serviço público, que nos impacta diretamente. Nós tivemos toda essa notícia de quebradeira dos estados, e quando a gente ouve o discurso dos estados, é exatamente o mesmo discurso da União, do governo federal, de que o problema está na quantidade de aposentados. Está na quantidade de pessoas que está ingressando no sistema de previdência, que já ingressou e que vai ingressar nos próximos anos. Nós temos trabalhado com a ideia de que a Previdência é a grande responsável pelo déficit público. Aí eu jogo para vocês algumas afirmações agora, que têm saído na imprensa muito fortemente, que têm sido alardeadas tanto pelo governo, como, eventualmente, por setores que estão defendendo a reforma da Previdência,
para que nós possamos avaliar o quanto nós podemos identificar de verdade ou de mentira naquilo que está sendo dito. Né? Para avaliar se, de fato, isso é um discurso de catástrofe. A gente tem ouvido que, sem reforma, vai falir o sistema de previdência. Que o déficit, em 2016, foi de 227 bilhões. Quase 10 vezes o valor do Bolsa Família e mais que o dobro de todo o gasto do Ministério da Saúde. Isso, de alguma forma, é para nos responder a um argumento que se usa com frequência de que, na verdade, os recursos vão não só para a Previdência, mas também para a saúde e para a assistência. O Brasil gasta com aposentadorias o equivalente a 13% de tudo que produz em um ano. 13% do PIB é hoje o que nós gastamos com Previdência. E a previsão é de que, em 2060, se chegue a 23% do PIB. É uma avaliação que a gente aqui não vai poder fazer, obviamente, que a gente não tem como saber se é verdadeiro. Mas tem algumas outras afirmações que a gente pode avaliar. A reforma seria inevitável em função do envelhecimento da população. Isso é verdade ou não? Estamos envelhecendo. E existe, por outro lado, um trabalho muito grande de redução da natalidade. Houve muita política pública para controle da natalidade. Então, está entrando menos gente no sistema do que está saindo, assim, proporcionalmente, vamos dizer assim. Né? As despesas com benefício têm aumentado muito mais do que a receita. O que provoca isso? Aí nós vamos poder, eventualmente, discutir, mas é um fato. As despesas têm aumentado mais do que a receita. A cobrança da dívida de sonegadores e revisão de renúncias fiscais não resolve o problema. Essa é uma das alegações mais fortes de quem combate a reforma da Previdência, de que o governo faz muita renúncia fiscal, concede muita isenção, libera do pagamento de contribuições, uma quantidade muito grande de empresas, de contribuintes que poderiam estar contribuindo e não estão. Diz o governo que vem fazendo um trabalho no sentido de rever essas isenções. Já existe a proposta de eliminar, por exemplo, no imposto de exportação, a possibilidade, enfim, eles estão tentando reduzir por algum caminho, né, o déficit, ou a quantidade de renúncias fiscais. Mas está lá no site do governo federal, lá no site da Previdência, onde nós podemos buscar informações a respeito da reforma, que ainda que sejam eliminadas todas as renúncias, o déficit passaria de 100 bilhões de reais. Essa é a informação. Por ano, né? A questão da DRU, a desvinculação das receitas. Nós sabemos que a DRU veio com o objetivo de permitir a utilização pelo governo federal de recursos da Seguridade Social que eventualmente sobrassem. Então, se houvesse superávit na Previdência Social, até 20%, agora até 30%, o governo poderia utilizar e aplicar em outras coisas que não especificamente no orçamento, no financiamento da Seguridade Social. A ideia era desvincular, era poder ter liberdade para manejar o recurso e aplicar em outras áreas necessárias. Diz o governo, essa é a afirmação, é de que, até pela forma como foi concebida, a DRU ela só justifica a sua existência na medida em que houver superávit. Se não tiver superávit, não tem o que tirar. Não poderia se tirar a DRU, porque o caixa é único. No fundo, hoje, o Tesouro é um só. E, no fim, se houver déficit, o Tesouro é que vai ter que cobrir o déficit. E a afirmação do governo é que, a cada ano, o governo injeta na Seguridade muito mais do que retira, do que retiraria pela DRU. Ele acaba botando. Então, um dos números que eu li em relação a 2015 é que poderiam sair, por exemplo, 91 bilhões pela DRU, mas que foi necessário injetar 183 bilhões do Tesouro lá em 2015 para cobrir o déficit da Previdência.
A reforma reduz a desigualdade. Servidores públicos, hoje favorecidos, deixarão de ser tratados diferentemente. Esse é um discurso muito forte do governo, é um discurso que as nossas associações, de alguma forma, têm tentado combater, mas é muito difícil porque, para a sociedade, nós realmente somos vistos como privilegiados, porque a nossa conta não fecha. Por que a nossa conta não fecha? Por quê? A grande questão é como é que a gente faz essa conta, né? Qual é a conta que a gente vai fazer? O que entra como receita, além do que entra como despesa, o que entra como receita? E, na verdade, quando se afirma que o servidor público é que desequilibra essa balança, se afirma com base no fato de que a comparação é feita com o regime geral, em que nós temos contribuição do empregador e do empregado. Então, entra a contribuição do empregador e do empregado no sistema, entra a contribuição do servidor no sistema, que é infinitamente maior do que a contribuição do segurado, porque nós sabemos que nós não temos teto para contribuir, nós contribuímos sobre a totalidade daquilo que nós recebemos. Mas aí, lógico que a conta não vai fechar, porque a parte do nosso empregador não entra. Mas aí eu pergunto, e viria da onde a parte do nosso empregador? A União não é uma empresa, a União não gera lucro. Da onde viria o recurso da parte do nosso empregador? Se nós defendemos que isso tem que ser considerado também. Essa é uma pergunta que fica. A União sobrevive de impostos, de contribuições. Muito pouca coisa a União gera. Até tem. Nós sabemos que até existe. Num determinado momento, se a gente for ler o 249 lá da Constituição, tem uma regra que diz que, para fazer frente às despesas do 195 da Constituição, que a União teria que constituir bens, fazer uma espécie de poupança para poder arcar com as despesas do 195, porque lá no 195 está escrito, né, que a Seguridade será financiada com recursos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das empresas. Então, nós sabemos que faz parte teria que fazer parte do regime geral a contribuição da União. A questão é saber de onde é que a União vai tirar recursos para financiar. Né? Agora, que é verdade que esse discurso tem sido feito de maneira irresponsável, eu não consigo pensar diferente. Essa questão não está sendo trazida adequadamente. Cerca de 52% das novas concessões de aposentadoria são por idade e não por tempo de contribuição. Por que isso aqui é impactante? Porque o valor das aposentadorias por idade normalmente é um valor bem menor do que o valor de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, interessa mais para o Estado que as pessoas se aposentem por idade do que por tempo de contribuição. 60% dos benefícios não sofrerão redução. Esse também é um discurso forte. Nós não estamos atingindo 60% dos benefícios atuais. Sim, tem valor mínimo. Alguém podia me dizer que horas são, que eu esqueci de ligar o meu 13h10. Eu queria propor agora, antes de partir para essa outra parte, se nós pudéssemos, de 3 em 3, assim, rapidinho, quem está do lado, fazer uma reflexão sobre situações em que, no exercício da função, já se deparou com ter que decidir entre direito adquirido e expectativa de direito, ter que, eventualmente, tomar uma decisão sobre a concessão de um benefício e ponderar com a necessidade da prévia fonte de custeio. E eu queria que vocês me trouxessem exemplos concretos disso, antes da gente partir para dessa segunda etapa da minha exposição. Então, assim, de 3 em 3, rapidamente, não vai precisar todo mundo falar, a ideia não é essa, é só tentar contextualizar e problematizar.
Então, eu vou botar na tela aqui o que eu gostaria que fosse. Pessoal, botei no quadro. Botei aqui no PowerPoint, só para vocês saberem mais ou menos sobre o que eu gostaria que vocês refletissem. Bom, no caso de aqueles casos envolvendo direito adquirido e exercício do direito, aqueles casos que já até foram pacificados pelo STJ, aquelas seguradas que faziam pedido para reconhecer o direito às regras antes da Lei 9876, de 99, como, por exemplo, a não incidência do fator previdenciário, mas se aproveitando de tempo de contribuição posterior à Lei 9876, já que não tinham ainda os requisitos para aposentadoria, né? Alegava-se que havia, nessa situação, direito adquirido às regras anteriores, né? O caso chegou ao STJ, depois ao próprio Supremo, que já entendeu que não há, aquela célebre frase, não há direito adquirido a regime jurídico, né? E não se pode também criar um regime jurídico misto, né? Híbrido, né? Então, esse caso a gente discutiu aqui, que já está pacificado, né? Enfim. Agora, o outro que, Thaís, você comentou, que é envolvendo a prévia fonte de custeio, o que me parece que é um da atualidade, que já houve decisões do STJ, mas a discussão retornou agora por conta da atuação muito da TNU, inclusive uma tese do nosso colega, o doutor Daniel Machado, aqui de Porto Alegre, é aquela questão envolvendo a aplicação dos 25% da grande invalidez, né, para outras aposentadorias que não somente a aposentadoria por invalidez, né? Houve decisão da TNU favorável para a implantação, né, incluindo para aposentadoria por tempo de contribuição, até aposentadoria por idade. O STJ tem entendimento já contra, né, aplicando apenas a letra da lei, mas a questão ainda está Ainda não foi para o regime de recursos repetitivos, né? Não, ainda não. Ainda há decisões do STJ contrárias, mas não ainda em recursos repetitivos. Sim, mas não foi julgado ainda. Só não foi julgado ainda, né? Está só suspenso, mas ainda não foi decidido totalmente. Então, acho que essas duas questões. Outro exemplo dessa questão de prévia fonte de custeio são exemplos que a gente todo dia se depara. Um deles é o tempo rural não contributivo, que a gente acaba reconhecendo sempre, né? Uhum. O outro deles também todo dia aparece para a gente decidir questão da especialidade do trabalho de contribuinte individual. Proprietário de uma mecânica, por exemplo, né, nunca contribuiu a mais para ver esse tempo especial, né, o autônomo, e a gente acaba reconhecendo essa especialidade. E com base em que a gente reconhece isso? No princípio da solidariedade? No princípio da solidariedade, Oi? O artigo não faz distinção, né? Mas aqui é uma situação bem típica em que até hoje o INSS não se conforma e continua recorrendo, alegando que não tem a precedência da fonte de custeio. É tão simples, né, instituir essa fonte de custeio, seria, né? Claro que esse tempo remoto é muito difícil aí de se... Quando a gente trabalha com a ideia de que existem várias contribuições financiando, é um pouco difícil a gente fazer essa correlação direta, né, entre cada benefício e a fonte de custeio. A correlação acaba sendo feita de acordo com o tempo. Assim. Não posso criar uma coisa nova porque aquilo que eu tenho criado está de acordo com a fonte de custeio que eu já tenho. Né? É quase que uma definição quase de precedência temporal. Porque, do ponto de vista matemático, exatamente, não tem como a gente fazer essa correlação direta entre cada contribuição, o tipo de contribuição e cada tipo de benefício. Né? O que mais, gente? Bem, Thaís, a colocação é a seguinte. No começo, tu fizeste uma referência muito forte no sentido de que a Previdência Social seria um direito fundamental. Isso afeta tudo que vai se falar aqui. Por quê? Porque o direito fundamental, ele não precisa estar expresso na Constituição. Ele precede a Constituição. Então, o direito previdenciário, ele é um direito fundamental, ele precede a Constituição e não precisa estar expresso na Constituição. Bom, aí começou toda a confusão, se isso é direito adquirido ou se isso é expectativa de direito. Entende? E até onde esses limites que estão sendo impostos são possíveis, no momento que é um direito fundamental. Então, não é direito fundamental. Então, essa discussão parece que ela vai extrapolar o próprio texto constitucional e a própria questão das reformas como um todo. Sempre que eu vou discutir se é direito adquirido ou não,
e eu botar dentro dessa balança a questão de um princípio fundamental, bom, aí complica tudo. Então, eu só queria trazer essa questão. Quem mais? Vai, tu que gosta de falar. Não, nós tentamos lembrar aqui os exemplos que nós julgamos envolvendo direito adquirido. Faz um tempo que eu estou fora do previdenciário agora, mas eu me lembro que tinha uma discussão sobre a pensão por morte, né? Acho que foi a lei 9.032 que mudou ali o percentual, e aí antes era sobre o salário de contribuição, e aí depois passou a ser sobre a aposentadoria que o segurado teria direito. Essa foi um exemplo que a gente lembrou. O outro foi o próprio julgamento, aí não é na matéria previdenciária, mas de poupança, as cadernetas de poupança, o regime jurídico que estava vigente na época, também foi matéria de direito, questão de direito adquirido que a gente discutiu. E o outro exemplo, explica. Outra situação envolve previdenciário, né? Era a questão do artigo 5º da redação original do artigo 40, aliás, parágrafo 5º do artigo 40, onde a aposentadoria, as pensões deveriam ser integrais nos termos da lei. Praticamente todos os IPs do Brasil pagavam uma cota-parte de 50% e um adicional de 10% por dependente. E havia um equilíbrio, um cálculo atuarial. O STF não quis saber disso, diz que integral é integral, nos termos da lei era decorativo e ignorou fonte de custeio. Isso em relação aos servidores, né? As pensões deixadas por servidores. E isso aconteceu nos estados. E aqui, como é que foi? Vocês lembram? Como é que foi nas pensões dos servidores? Na verdade, o problema era com os seletistas, né? As pessoas que se aposentaram como seletistas ainda. Se as pensionistas, eventualmente, teriam os mesmos direitos das pensionistas dos aposentados como servidores, já que os seletistas tornaram-se servidores públicos, se isso geraria um efeito também sobre as pensões por morte. Vocês lembram dessa discussão? Só os jurássicos, eu acho, que devem lembrar dessa discussão. Essa também foi uma discussão bastante forte e se entendeu que não mexia. Não se estendeu, na época, para as pensionistas e servidores seletistas, a mesma regra dos pensionistas de servidores públicos originários, vamos dizer assim. Essa situação trazida pelo Dr. Ricardo, a respeito de ser um direito fundamental, implica num questionamento que a gente precisa se fazer. Quer dizer que, na medida em que eu considero que aquilo é um direito humano, que aquilo é um direito fundamental, eu automaticamente não posso modificá-lo para menos. Eu não posso mexer no tamanho dele. Eu digo que isso aqui é jurídico porque é a norma que foi posta, e não aquilo que eu acho que deveria ser a melhor norma. É a diferença entre o direito como ele é e o direito como ele deveria ser. Eu posso ter uma pretensão de dizer assim, todas as pessoas deveriam ter um tratamento X, Y. Esse é o direito como deveria ser. O apogeu do positivismo é a ideia justamente de que o direito é aquilo que ele é, não as nossas aspirações pessoais. As aspirações pessoais é uma coisa que tramita no campo da moral e tramita no campo da política, e tem que ser resolvido no âmbito da política e no âmbito da moral. Agora, o direito que nós aplicamos é o direito como ele é. E me desculpa, assim, mas eu fico, quando eu ouço dizer assim, aplicou a mera letra da lei, né? E quando se fala isso, se fala na expectativa de que existe algo que paira sobre nós, que é muito fácil de ser apreendido, que é objetivo e que há consenso. E que todos nós achamos, não, está claro que é assim, o Temer sabe que é assim, ele só não aplica porque ele não quer, o STF sabe que é assim, não é como se fosse algo objetivo. E, na verdade, a gente chama de mera letra da lei aquele dado objetivo que nós temos da realidade, que é o que a lei diz, né? E desconsideramos esse dado objetivo e aplicamos simplesmente a nossa vontade, aquilo que nós achamos que o direito deveria ser. Talvez, numa linha intermediária entre essas duas posições, tenha se construído toda a teoria do núcleo essencial do direito fundamental.
aquilo que, de fato, seria inexpugnável dentro do direito fundamental. Não tudo aquilo que se previu como direito fundamental, mas um mínimo considerado essencial para que não se possa falar em retrocesso social. Então, aí a gente tem dois grandes argumentos que normalmente são trazidos à discussão diante de reformas como essa que a gente está prestes a viver, que é a questão da preservação do núcleo essencial do direito, num processo de ponderação entre aquilo que é e aquilo que deveria ser, vamos dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, a ideia de inexistência, a impossibilidade do retrocesso. Nós chegamos num determinado ponto de civilização e de assegurar direitos sociais, direitos individuais, e que, se nós retrocedermos aqui, nós vamos estar, de alguma forma, violando princípios implícitos da Constituição. Né? Que princípios seriam esses princípios relacionados à proibição do retrocesso? Né? Alguns autores se aventuram a suscitar que... Já te passo a palavra, Paulo. Que alguns desses direitos, que essa proibição de retrocesso viria do Estado democrático, viria do princípio da segurança jurídica, viria daquelas cláusulas que existem nos pactos internacionais, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, o Protocolo de São Salvador, aqui do sistema interamericano, que trabalham com a ideia de progressiva concretização dos direitos humanos. E, na medida em que a gente trabalha com a ideia de progressão, nós temos que tentar trabalhar com a ideia do não retrocesso, em consequência. Então, nós teríamos, vamos dizer assim, com base nesses princípios, alguns implícitos, esse outro, talvez, das convenções, um pouco mais explícito, a ideia de procurar preservar, minimamente, aquelas conquistas sociais que já se alcançou. Não, então, já que o assunto entrou um pouco em teoria geral do direito... Vamos lá. Essa questão, quando a gente fala em direito fundamental e na promessa, né, que tem que ser uma promessa responsável, tem a questão da eficácia social daquilo ali, né, ou pelo menos uma perspectiva de eficácia, de efetividade, de execuibilidade. Quando eu estava em 2011 lá na Espanha, as manchetes dos jornais, as reportagens lá, eles estavam pegando no auge da crise, né, para eles, foi esse ano. E aí os servidores públicos lá estavam fazendo uma proposta para o governo lá da Catalunha de redução de 20% do salário. Então, se a gente for pensar assim, a gente tem toda uma série de garantias, só que não adianta ter só o direito previsto normativamente, né, se chegar uma hora não tiver como pagar. Eu não estou aqui adotando o discurso do governo, acho que pode ter muito exagero aí, tem umas maldades que precisam ser extirpadas, mas a gente não pode ficar no discurso só normativo, digo assim, da técnica jurídica, se a gente vai ter ou não esse direito previsto, né? Porque depois tem que ter as condições de execuibilidade, né? Eu acho que é tarefa nossa pensar também a geração, quando nós ficarmos velhos e quando nossos filhos, né, ficarem velhos também. Obrigada. Alguém mais? Dos direitos fundamentais é que está sendo a base das decisões dos tribunais internacionais aos quais o Brasil acaba ficando afeto, né? Então, no momento que o Tribunal Internacional começar a emitir decisões sobre direito previdenciário como direito fundamental, o Supremo vai ter que acatar isso aí, entende? Então, esse que me parece que é o grande problema, e o caminho me parece que está sendo esse. Em relação à ideia de proibição de retrocesso, eu queria trazer só uma observação do Conrad Hess. Ele fala em irreversibilidade das conquistas sociais alcançadas e que haveria inconstitucionalidade de medidas regressivas. Essa tese do Hess ela não colou num primeiro momento, né? Ela foi rechaçada num primeiro momento pelo Tribunal Constitucional Alemão. E depois, aos poucos, ela foi sendo admitida na doutrina, até que se chegou mais adiante com diversas teorias que começaram a trabalhar alguns conceitos, né, que hoje a gente trabalha com uma certa frequência no nosso dia a dia, né,
relacionados à ponderação, relacionados ao mínimo, à reserva do possível, enfim. Trouxe algumas falas aqui também, uma do Sarlet, que não é possível falar em proteção à dignidade da pessoa humana em meio à instabilidade jurídica, de forma que o núcleo essencial deveria ser sempre protegido contra medidas eventualmente retroativas, que, portanto, atentem contra a estabilidade jurídica, e também contra medidas regressivas no sentido do retrocesso social. E aí me parece que a grande questão que fica é nós sabermos o que é o núcleo essencial de um direito fundamental. Como é que nós determinamos o núcleo essencial de um direito à previdência? Quer dizer que, do momento que concede uma pensão de 100%, eu não posso voltar e reduzir essa pensão para os novos beneficiários? Será que chega num nível como esse? Será que haveria um retrocesso social se a gente começasse a pensar em reduzir benefícios daqui para frente? Em que medida haveria esse retrocesso? Canotilho tem uma posição que me parece bastante forte e talvez um pouco exagerada para o nosso momento atual, que é de que a liberdade tem como limite o núcleo essencial já realizado. Então, em princípio, aquilo que já se deu não se poderia tirar. De qualquer forma, não resolve o problema de saber o que é o núcleo essencial, né? Ele diz que o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas que, sem criação de esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática em uma anulação, revogação ou aniquilação pura e simples desse núcleo essencial. Aí fica a pergunta, estamos chegando ao núcleo essencial do direito à previdência social? Se não chegamos até agora com as reformas que aconteceram e consideramos todos, utilizando ainda a metáfora do hoste, já perdoamos, já nos habituamos, já aceitamos que foi necessário fazer ajustes lá para trás. Será que esses novos ajustes que estão sendo propostos vão chegar a um ponto de violar o direito à previdência social? Que é necessário reformar, eu não consigo achar que não. Eu não sei a posição de todos vocês, nós vamos ter oportunidade depois na dinâmica para discutir, mas que vai ser necessária a reforma, eu não tenho dúvida. A preocupação que surge é em que medida isso vai impactar aqui no Judiciário em relação a determinadas restrições que essa reforma vai trazer e que talvez tenham chegado num nível muito mais forte do que aconteceu até agora. Seja do ponto de vista objetivo, o que se corta, seja do ponto de vista subjetivo, para quem se corta. Porque as reformas que aconteceram até agora, elas tiveram normas de transição bem mais, como é que eu vou dizer, bem melhores, né? Que consideraram um pouco mais o tempo decorrido e o quanto de vida dessas pessoas que foram atingidas pelas reformas já existia dentro do sistema previdenciário, seja dos servidores, seja no regime geral. E talvez agora, em relação a algumas mudanças, nós realmente estejamos chegando a um ponto de excluir do sistema pessoas que antes o sistema acolhia, né? Além de reduzir bastante o valor dos benefícios, né? E aí eu me refiro mais especificamente às normas muito especificamente às normas de transição, não apenas, mas realmente nas normas de transição, para quem tiver depois a oportunidade de ler a última versão do projeto, da PEC, nós temos pessoas em situações muito semelhantes sendo tratadas de forma absolutamente diferente. Pessoas que, por causa de 1 ano ou 2 de ingresso no sistema, de idade, vão ser atingidas ou não, vão ter que trabalhar mais 10 ou 15 anos para ter direito a se aposentar. Alguém mais pediu? Porque, normalmente, a gente trabalha assim com uma lógica meio de 8 ou 80, não é? E a questão do direito adquirido do regime jurídico é um pouco assim, ou eu tenho ou eu não tenho. Se eu tenho, está garantido. Se eu não tenho, paciência, te conforma com as regras novas, não é? Mas isso é um dos conteúdos do princípio da segurança jurídica, não é? O direito adquirido, ele, digamos assim, assegura aquilo que já está pronto e acabado, aquilo que já foi incorporado ao patrimônio jurídico.
Então, talvez haja um outro caminho, não é? Porque na medida em que a gente diz, olha, não existe direito adquirido, não significa necessariamente que nós não tenhamos nenhuma tutela possível. Porque há, por exemplo, o conteúdo da proteção da confiança, não é? E a legítima expectativa, ela é digna de proteção e é tutelada em determinadas situações. Então, talvez haja caminhos assim para trabalhar pelo menos regras de transição que sejam minimamente razoáveis, não é? Para que se preservar essa expectativa de direito, essa confiança que se teve, não é, no cumprimento daquelas normas, porque o regime de previdência é diferente de outras situações em que tu pode eventualmente migrar para um outro sistema, fazer outras escolhas. Um regime de previdência, como ele conta com o tempo e um tempo muito largo, em determinados momentos a pessoa já não tem mais tempo suficiente para se reprogramar, não é, para mudar o seu planejamento. Então, quando tu entra no regime de previdência e tu vai, digamos assim, avançando nesse regime, a expectativa que tu tem, ela vai se consolidando e ela não pode ser simplesmente negada de uma hora para outra para submeter todas as mesmas regras, porque tu não tem mais alternativa, é uma armadilha para o sujeito. Se tu pode, de repente, mudar as regras quando a pessoa recém entrou no sistema, tu não pode mudar as regras para ela sem nenhuma regra de transição quando ela está na iminência de sair do sistema, não é? São situações distintas e juridicamente merecedoras de um tratamento diferente, parece. Então, podemos não saber a solução, mas alguma coisa pode ser construída. Ainda mais se a contribuição é compulsória, né? Se eu tenho que pagar, sou obrigado a pagar e não posso deixar de pagar para investir minha contribuição de uma forma diversa. O caráter de imposto, de contribuição, nós temos, no exemplo tributário é mais fácil, né? Uma empresa adere a um programa por um determinado período e ofere uma vantagem tributária. Depois não pode o legislador, esponte própria, desaparecer com o sistema. A empresa, ou o contribuinte, enquanto mantidas as condições oferecida a vantagem, fica vinculado a isso aí. A gente vê muito fácil, a gente pensa estanque, mas o direito não é estanque, o direito é integrado. O que vale para o tributário, vale para mim, que sofro a contribuição compulsória no meu contra-cheque. Aquilo é uma contribuição de natureza tributária. Eu estou vinculado a um programa de entrada e de saída. E agora o cara, o homem gestor do programa quer mudar o programa. Me parece que, só nesse aspecto. Vou te passar, mas a gente vê várias situações. Com relação a um mês de diferença, nós já temos o caso. O teto é isso. Quem se aposentava em novembro de 98 se aposentava com 1.081. Quem se aposentou a partir de dezembro de 98 era 1.200. Depois, na emenda 41 de 2003, a mesma coisa. Por um mês de diferença, não era um ano, era um mês. 2 colegas da mesma empresa, tudo igual. Um se aposentou em novembro de 98, 1.081. Se aposentava em dezembro de 98, 1.200. O teto mudou, a lei, a norma é assim. Nós complementamos a revisão de teto, é isso. E com relação também à isonomia, nós temos, sem compromisso com a fonte das informações de extremamente duvidosas, pouco confiáveis, mas nós também temos, vamos pensar no âmbito do direito administrativo. Uma pessoa ou um grupo de pessoas vai suportar um encargo maior que os demais. Isso, não, à luz do direito administrativo, não é admissível, ou se admissível, exige reparação adequada, porque aquele que suporta um encargo diferenciado em favor da coletividade tem o direito de ser reparado. Nós fazemos isso todo dia. Nós condenamos a administração quando trata anti-isonomicamente alguns de seus administrados em favor da coletividade. Então, nós, logicamente, racionalmente, aí sem aderir à discussão filosófica ou de sistema jurídico, só no ambiente normativo, nós já trabalhamos com essas situações aí, só que nós pensamos estanque, administrativo, tributário, previdenciário, quando o direito não... Isso. O que me ocorreu é o seguinte, claro que as contribuições previdenciárias são tributos, mas aqui a gente tem prestações que, em verdade, têm um caráter híbrido,
Porque, de um lado, é uma prestação tributária e, de outro lado, tem um cunho securitário. Então, a legitimidade da cobrança de determinadas contribuições, ela está vinculada com o benefício prometido. No momento em que tu suprime o benefício, perde a legitimidade a cobrança que aconteceu. É verdade, é para trás, mas é uma questão a ser questionada, né? Quer dizer, se tu cobrou a contribuição em determinados montantes para que em faixa de tais requisitos gerasse determinado efeito jurídico previdenciário, não é? Não se pode, de uma hora para outra, suprimir a contrapartida, né? Isso. Isso que o desembargador Paulo falou é a pedra de toque da regra de transição. E é o que a gente está defendendo, inclusive a JUF está trabalhando nesse sentido, que é a aplicação do princípio da proteção à confiança a essas pessoas que estão antes da emenda 20, antes da emenda 41, que vão ter que, apesar de tecnicamente não ter um direito adquirido, porque ainda não preencheram efetivamente esses requisitos para aposentadoria ainda, mas têm as justas expectativas de serem também respeitadas e tuteladas, né? A ponto de, nesse último relatório da reforma, mesmo que entrou antes da emenda 20, só vai ter direito à integralidade e paridade quando completar 65 anos. Isso é uma mudança de perspectiva muito grande, né? A ponto de, efetivamente, o direito ter, sim, que tutelar essas justas expectativas, principalmente daqueles que, como foi bem pontuado, já estão saindo do sistema. E o outro problema, muito grave também, é a própria forma de construção da própria regra de transição. Porque, inicialmente, foi colocado um corte etário, foi instituído o fator tempo como um fator de discrimen, e que o próprio Celso Antônio Bandeira de Mello já colocou naquele livrinho dele, que ele tem aquele conteúdo do princípio da igualdade, que o fator tempo não pode ser um fator de diferenciação, né? E eles colocaram simplesmente um corte etário de 45, 50 anos de idade, que altamente inconstitucional, porque não leva em conta o valor social do trabalho, que deveria ser o tempo de contribuição, e agora eles voltaram atrás. Só que voltaram atrás instituindo, não tutelando de forma justa essas expectativas. Então, essas questões é que são o que está mais em discussão, realmente, efetivamente, nesse momento. Obrigada. Eu acredito que nós podemos... Só concluir um raciocínio. Talvez o que esteja vindo do que vocês estão colocando é um sentimento de que aquilo que se construiu até agora, em termos de teoria sobre direito adquirido, regime jurídico, mudança de regime jurídico, a gente talvez precise avançar um pouco, especialmente na relação jurídica continuativa, e em especial numa relação que tem esse sinalagma, né? Em que há essa contrapartida, embora a gente tenha precedentes do Supremo, bastante duros, inclusive, dizendo que não há essa referibilidade. Não há essa referibilidade entre benefício e custeio, pelo menos uma referibilidade total. Sempre que se invocou essa discussão, o Supremo fugiu dessa discussão, dizendo que no sistema de solidariedade social não existe a necessidade do benefício corresponder àquilo que a pessoa contribuiu, porque, na verdade, a gente não contribui para nós, a gente contribui para que todos possam se aposentar. A questão toda aqui é que, nesse momento, até agora, os direitos em expectativa, de alguma forma, vinham sendo contemplados. Submetiam-se às mudanças, mas não com tal voracidade com o que está acontecendo agora. Então, talvez a gente precise avançar um pouco na discussão sobre regime jurídico e direito adquirido. Thaís, mas mesmo nessa lógica, ou nessa ótica que você faz, ainda assim daria para defender que o mesmo sistema solidário, ele pressupõe um pacto de gerações, ou seja, que as gerações vão se pagando. Então, se as gerações têm que se pagar, a paulada não pode vir só numa geração, ela tem que ser diluída, distribuída entre as gerações. E a distribuição das gerações significa dizer que há regra de transição razoável para que isso seja amortecido ao longo do tempo. Então, mesmo que você puxar para a solidariedade, nesse sentido de que o que você pagou para trás, na verdade, você não pagou para você pagou para quem estava com aqueles direitos ali assegurados e garantidos, ainda teria esse viés de garantir pelo menos uma amortização a longo prazo, vamos dizer assim, ou alguma coisa que fosse razoável,
A maior dificuldade é que você vai ter aprovado uma regra de transição que vai ter que dizer ela vale ou ela não vale. Não pode criar alguma coisa que seja intermediária. A grande dificuldade que eu vejo é essa. Mas, juridicamente, teria como, até com base na própria solidariedade, defender que há a necessidade da transição. E que essa transição seja razoável, no sentido de garantir que essas várias gerações que já cada um tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, sejam, de alguma forma, tutelados de uma forma a garantir essa situação. O problema é o 0,1, né? Dizer que a regra vale ou a regra não vale, que vai ser aprovada. Por favor. O Supremo também, em alguns casos, ele considera, principalmente dos servidores públicos, se a verba repercute na aposentadoria ou não para definir se incide contribuição. Então, não é completamente verdadeiro, até pelo caráter híbrido, daí vem aquele aspecto de que o benefício não importa. Não, às vezes o benefício é considerado para fins de definir a contribuição e vice-versa. O segundo aspecto, que eu acho que é muito problemático, é o seguinte: a gente está falando aí, digamos assim, em conciliar, né, as expectativas com a necessidade de revisão e se estabelecer regras de transição. E quando a pessoa já está numa regra de transição, qual é o compromisso que a regra de transição implica? Porque se a regra de transição é justamente, digamos, uma acomodação, né, entre as expectativas e as possibilidades, será que as regras de transição podem se sobrepor? Será que nós não podemos, como até um modo, né, de dar seriedade para o sistema, admitir uma ultraatividade das regras de transição para as pessoas que nelas já estão inseridas? Porque ela já é uma regra de exceção. A regra de transição, ela não é a regra geral. Ela é uma regra de exceção, ela é uma regra especial. Será que essa regra especial não pode se manter aplicável àqueles que nela se enquadram? Diante da regra nova, exato. Não é uma questão de revogação ou não, mas de manter, né, o compromisso que já, digamos assim, trabalhou uma proporcionalidade entre os interesses que estão em discussão, né? André. Obrigado. Rapidamente, só para ilustrar, já que trouxeram algumas questões ali do Hesse. O que eu vejo aqui do que os colegas estão expondo é que fica claro, né, que o direito adquirido tem limites, mas que, dada a nossa própria estrutura dogmática, é possível tirar que existe uma pretensão legítima a certas expectativas, né, até por o Leandro expôs bem a questão do tempo, etc., e que então deveriam ser resolvidas mediante regras de transição, que entra naquilo um pouco que eu falei sobre a questão da política. Só para ilustrar o seguinte, na Alemanha, esse tipo de problema seria resolvido pelo Tribunal Constitucional através do apelo ao legislador. O que se faria seria, pontuando essas questões que eles entendem, olha, isso aqui precisa ser respeitado, quem já estava em regra de transição precisa ter um tratamento X, essas questões precisam ser observadas e eles devolveriam isso ao parlamento, dizendo, olha, editem uma regra de transição que resolva esses problemas. Ou seja, não o Supremo já tentou fazer isso, né? Já tentou. O ACM disse que recebeu aquilo como se fosse um desaforo. Onde é que já se viu o Supremo mandar a gente trabalhar, etc, etc. Aquela época dos prefeitos, acho que dos municípios, o desmembramento dos municípios, eles deram um prazo para que eles refizessem o projeto. Exato. E é o que o Tribunal Constitucional alemão faz. Claro que isso pressupõe uma certa harmonia entre os poderes, né? Não tão no mínimo, uma certa elegância, né? Uhum. Também foi um apelo ao legislador. É verdade. Colocou em cima da mesa liminar. Vai ficar aqui 1 ano para resolver. Tem formas. O nome, mudando a técnica mesmo.
Mas não, esse aí é o cutuco ao legislador. Pelo legislador. Pessoal, nós já estamos quase chegando na hora do intervalo. Só para concluir aqui a nossa conversa, eu agradeço muitíssimo as contribuições. Eu acho que foi extremamente rico o que cada um trouxe da experiência pessoal e pôde compartilhar. Eu apenas deixaria ainda a reflexão, algo que eu acho que nós vamos nos deparar daqui para frente, qual é o limite da nossa atuação, né? Até onde a gente vai poder ir para fazer esse tipo de controle? Será que somos nós? Será que é o Supremo que vai precisar fazer de alguma forma? Em que medida nós vamos ter que atuar? E que risco existe se nós sairmos atuando assim, cada um de um jeito, né, no início? E essa reflexão que eu acho que é importante a gente fazer. E nessa segunda etapa que nós vamos ter agora, nas dinâmicas de grupo, vai ter um dos grupos que vai trabalhar justamente essa questão, assim, até onde a gente deve ir, se não valeria a pena nós termos alguns estándares mínimos de atuação para que, eventualmente, não houvesse um fuzuê, assim, logo no início. Embora a gente não tenha muito como evitar. Mas aquilo que pelo menos dependesse de uma reflexão maior, uma reflexão em grupo a gente consegue muito mais do que individualmente. Vejam a quantidade de contribuições que vieram, inclusive filosóficas, para esse nosso debate. Eu acho que se nós pudéssemos fomentar essa discussão antes de começar a decidir cada um para um lado, seria bastante interessante, porque nós, no fundo, aqui estamos lidando com segurança jurídica, né? É tudo que a gente quer proteger, é a segurança. Quem fala em, eventualmente, entender que essas normas são inconstitucionais, porque, eventualmente, violam o núcleo essencial, violam a proibição do retrocesso, na verdade, o que estão defendendo é a vida dessas pessoas todas que já investiram no sistema, que acreditaram no sistema, né, e que tinham uma expectativa de que ele seria algo minimamente seguro. Né? Então, acho que nós temos que pensar muito qual é o limite da nossa discrição ao decidir a respeito das reformas. E aí eu deixo aqui só para reflexão, para a gente rir um pouquinho, mas qualquer semelhança é mera coincidência. Para quem leu 1984, do George Orwell, vocês lembram do Ministério da Verdade, aquele que reescrevia a história e falsificava o passado? Me parece que é um pouco isso que a gente corre o risco de fazer. A gente está apagando, a gente não está nem reescrevendo, a gente está apagando alguns passados aqui. E é essa preocupação que eu acho que a gente precisa ter. Eu acho que a gente vai ter que fazer escolhas, porque vai vir muita regra nova. Quem pegar para ler a PEC, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, gente, é um negócio imenso, é um negócio inacreditável de grande. Nós vamos ter que fazer escolhas, não vai dar para querer ficar discutindo item por item da reforma da Previdência. Então, realmente, acho que a gente tem que pensar o que é o núcleo essencial, aí, eventualmente, para se preservar e tentar atuar de uma maneira coordenada. Né? Deixo aqui também uma passagem do Bentham a respeito do tempo, também no direito, a importância da gente observar, e, em especial, o legislador, né, que quer fazer grandes mudanças, deve, assim como se dizendo, com o tempo, o verdadeiro auxiliar de todas as mudanças úteis, o químico, que amálgama os contrários, que supera os obstáculos e faz reunir as partes que se afastam. Né? O tempo ele tem que ser nosso aliado, ele tem que ser aliado do legislador, ele não pode ser desconsiderado pelo legislador. Me parece que é isso que essa passagem tenta nos trazer. Né? E é isso, pessoal. Tá? Fica para a nossa reflexão. E nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e, no retorno, nós nos reunimos aqui nessa sala de novo. Eu passo as instruções sobre a dinâmica de grupo e depois a gente vai para os grupos. Tá? Obrigada.